Instituto Professor Calazans. E o tópico de hoje é o seguinte: consequências psicológicas para um controlador de tráfego aéreo pós-acidente aeronáutico. Poderia contar vários casos, mas eu vou contar um caso só. Como é que um controlador de tráfego aéreo, perante um acidente, deve se comportar para que venha minimizar as consequências de um acidente. Na realidade, esse assunto aqui é um tópico, né, dentro de um tópico até maior, poderia dizer assim, um subtópico, da concepção de gerenciamento de crise. Acompanhe o professor Calazans nesse podcast, nesse bate-papo, e vamos ver qual é o caso e o que foi que aconteceu com os controladores em um determinado acidente, sendo que um deles, o controlador, foi psicologicamente e seriamente afetado. Tudo bem? Sou o professor Calazans, do IPK. Estamos aqui no SampaCast Teia Lapa, com apoio técnico da Thaís. Para mim, sempre um grande prazer tê-los a bordo. Embora eu diga consequências psicológicas para um controlador pós-acidente, na realidade é durante o acidente. Quais são as consequências ou como é que um controlador de tráfego aéreo deve se comportar de tal modo que venha minimizar as consequências de um acidente. E para isso eu vou rapidamente aqui fazer uma síntese de um acidente conhecido como TAM 3054, que foi um voo no dia 17/7/2007. Ele se acidentou no aeroporto de Congonhas. Só lembrando que, se você quiser mais detalhes sobre esse acidente, entre no nosso canal do YouTube. Eu tenho lá um mini documentário onde nós descrevemos esse acidente para que você tenha noção. Mas, sinteticamente, esse avião saiu, né, de Porto Alegre para São Paulo, Congonhas, no dia 17, pousou em Congonhas por volta das 7 horas da noite, e vários fatores que contribuíram com esse acidente, né, ou pelo menos que foram cogitados: pista escorregadia, muita chuva, um dos motores não estava operando perfeitamente, ou seja, na hora do pouso, né, também argumentaram que a pista não estava adequada, a pista escorregadia. O que acontece é que na hora do pouso, o piloto, a tripulação toca a pista 35, no sentido norte, não consegue parar o avião, se desvia para a esquerda e ali atravessa ali a Avenida Washington Luiz e colide o prédio do lado ali do aeroporto. Coincidentemente era o prédio da própria companhia. E ficou ali em chamas, morreram 199 pessoas no total, todos ocupantes da aeronave, que era um Airbus, e também 12 pessoas que estavam no prédio, né? Então, eu, na época, trabalhava em Congonhas como controlador na função de supervisor. No momento do acidente, eu não estava, mas assumi a equipe logo em seguida, após o acidente. Então, eu tive a infelicidade de, por exemplo, ver a aeronave em chamas. Mas a questão é o seguinte: quando aquela aeronave se acidentou, muitas outras aeronaves estavam ainda circulando o aeroporto para pouso. Como é que se faz, tá? Como é que se faz o gerenciamento de crise? Os controladores da Torre de Congonhas, até mesmo do APP, do Controle de São Paulo, não poderiam se envolver emocionalmente de tal modo de não perder a razão para dar continuidade ao controle de tráfego aéreo e providenciar desvio e espera das outras aeronaves. Aqui, nesse caso, a razão tem que ser superior à emoção. É complicado você ver ao vivo, do lado da torre, literalmente, né? A aeronave ficou se incendiando do lado da torre, e você vê a aeronave se incendiando e não se afetar emocionalmente.
Como eu disse, no exato momento do acidente eu não estava, logo em seguida eu assumi ali a torre, e conversando com o supervisor da hora do acidente, ele disse que teve que realmente fazer um controle efetivo dos ânimos dos controladores e também prover o serviço de controle de tráfego aéreo, de tal modo que as outras aeronaves, né, pudessem ser direcionadas a outro aeroporto. Lembrando que nesse momento a pista em utilização ficou, claro, impraticável e o aeroporto também ficou fechado, e aí esse gerenciamento ele torna-se complicado. E aqui nós falamos, então, lembrando que esse tópico aqui é um exemplo que nós vamos trabalhar em nosso curso de gerenciamento de crise, é quando você gerencia crise em situações complexas e ao vivo. Há muitas situações que crises são gerenciadas até mesmo antes da própria crise ou depois da própria crise. Agora, a questão maior é quando se gerencia uma crise durante a crise, durante um acidente, durante um incidente, durante uma ocorrência. Esse aqui é um dos tópicos do nosso curso de gerenciamento de crise. Gerenciar uma crise após o acidente é uma coisa, após uma ocorrência é uma coisa, durante é outra. Imagine um piloto gerenciando uma crise em que ele está a bordo da aeronave, vivendo uma situação em que a sua própria vida está em risco. É uma situação muito, muito complexa. E agora eu só queria fazer um apontamento muito interessante. Então aqui é a Torre de Congonhas, lembrando que isso aqui é a torre antiga, ficava no setor norte do aeroporto, hoje a Torre Nova está no setor sul, mas exatamente, tá, essa aqui é a posição onde a torre ficava. Então aqui nós temos a pista 17 e a aeronave em questão, ela pousou nessa direção, mais ou menos aqui ela deriva para a esquerda e ela não vai em frente. Ela pega a esquerda e sai do aeroporto, sai da pista. Então aqui são as posições dos controladores. Não vou explicar todas as posições. Então essa aqui é a posição propriamente dita, em que o operador aqui ele presta o serviço, né, de instrução de pouso e decolagem, além de outras instruções. E aqui fica, né, nessa posição ficava o controle radar. Então lembrando que o controle radar de helicóptero, ele é feito dentro da Torre de Congonhas. Olha só que interessante. Então aqui a controladora ou o controlador no dia deu a instrução de pouso para essa aeronave, e aqui nós tínhamos o controlador radar que estava prestando um serviço para as aeronaves, os helicópteros estavam no helicontrol. Este controlador, na realidade no dia era um controlador, ele não estava diretamente ligado às operações do não estava ligado diretamente à operação do TAM. Mas como a aeronave se desvia para a esquerda e bate aqui, na hora que ele estava controlando, ele foi a pessoa que viu literalmente a aeronave saindo dos limites do aeroporto, ultrapassando a avenida Washington Luiz e batendo e explodindo. 2 dias depois, eu estava com esse controlador, estava na posição de supervisor, esse aqui é o supervisor, e esse controlador fez a seguinte pergunta para mim: professor Calazans, conta para mim, aqui em Congonhas houve mesmo uma colisão ou eu estou passando por um sonho prolongado? Lembrando que nesse momento ainda, mais de 2 dias depois, eu não lembro quantos dias depois, a aeronave ou o Airbus estava lá fumegando, então não foi a retirada do avião e a retirada dos corpos não foi de imediato. E nesse dia que ele faz a pergunta, um dia depois, um dia e meio depois, a aeronave ainda estava lá. Aí eu vi que ele não estava em condições psicológicas. Na hora, eu liguei para a psicóloga e falei: nós estamos tendo um problema e eu vou encaminhar agora o controlador tal, que ele fez a seguinte pergunta. E esse controlador foi retirado da posição
e ele passou por uma bateria de testes, de exames, e ele ficou tão afetado que o sistema de controle de tráfego aéreo resolveu aposentá-lo. Ele não teve mais condições psicológicas nem de trabalhar nem como controlador e nem mesmo como militar, que ele era militar da Força Aérea Brasileira. Então nós temos aí um exemplo de como um acidente de tráfego aéreo pode afetar. Lembrando que durante o procedimento, durante o acidente, que houve ali várias ações, ele foi um dos membros que ajudou ali no gerenciamento de crise. Contudo, teve um trauma, né? Um trauma de tal modo que inviabilizou a sua continuidade como operador de tráfego aéreo. É um grande amigo, inclusive na década de 80 ele foi meu aluno, um dos melhores alunos no curso de controle de tráfego aéreo, uma pessoa inteligentíssima, mas teve este problema em sua carreira. E aqui é um caso que eu conto, dentre os muitos que eu vou contar no nosso site, do professor Calazans, tá? Para conhecer melhor o site do professor Calazans, você pode acessar o professorcalazans.com.br, dentre vários tópicos, dentre vários assuntos, um deles é gerenciamento de crise. E tem também o nosso telefone, Zap, e você pode fazer contato. Lembrando que no canal do YouTube, Professor Calazans tem vários vídeos, dentre eles um vídeo onde eu explico com mais detalhes o acidente 3054. Se você se inscrever e ativar o sininho, todas as vezes que inserirmos um vídeo novo, você vai ter contato. Ok? Professor Calazans, a sua atitude define a sua altitude. Voe alto. Estude com o professor Calazans. Para mim, professor Calazans, foi sim um grande prazer tê-los a bordo. Um abraço e tudo de bom.